Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Irmãos, essa noite eu não consegui dormir direito por uma preocupação grande dentro de mim, irmãos, sobre o fim dos tempos. Mas não é uma preocupação de medo, porque para o cristão é uma alegria saber que o mundo está findando e Jesus está voltando, porque é a nossa esperança que está dentro de nós é a volta de Jesus. Mas a minha preocupação, irmãos, é porque muitos dormem, muitos estão dispersos, muitos estão cuidando das suas vidas terrenas e esquecendo do reino de Deus. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 14, no versículo 2 assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, essa passagem Jesus estava conversando com seus discípulos. Ele tinha ressuscitado e estava falando acerca do reino de Deus. Irmãos, o Senhor subiu. Ele vive, ele reina, ele ressuscitou e ele subiu aos céus. E nessa passagem ele fala que ele subiu e que prepararia lugar para nós. Prepararia lugar para nós aonde, irmãos? Junto dele, junto do Senhor. E, irmãos, ele falou que viria outra vez. Quer dizer que o Senhor voltaria outra vez aqui na terra. Voltaria não, ele vai voltar, porque a palavra do Senhor ela é a verdadeira. Irmãos, então nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Irmãos, eu sou uma pessoa que sou bem curiosa com o fim dos tempos. Eu tenho pegado muitas passagens bíblicas, muitas profecias que falam do final dos dias, a volta de Jesus, o arrebatamento, sobre o Apocalipse que fala, né? Irmãos, e eu tenho aprendido muita coisa com a palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente não acredita no homem quando um homem está falando, um pregador está falando, mas quando a gente vai na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva e foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, assim como eu falo para vocês católicos também, a mesma Bíblia que está aqui nas minhas mãos, ó, a mesma Bíblia, são as mesmas palavras que está na Bíblia da sua casa, vocês católicos. A Bíblia não é diferente, a nossa Bíblia evangélica não é diferente da Bíblia de vocês católicos. Essa Bíblia é a mesma. E eu tô para te falar que essa Bíblia que eu tô segurando aqui, ó, eu tô segurando aqui. Embaixo aqui na capa dela tá escrito quem traduziu essa Bíblia. Ó, João Ferreira de Almeida. Para quem não sabe, João Ferreira de Almeida foi um padre. Então, irmãos, essa Bíblia foi traduzida por um homem católico. Irmãos, e essa palavra aqui, ó, se esse padre quisesse mudar a palavra de Deus, ele teria mudado. Se ele quisesse tirar coisas que tem na palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo para ajudar na religião dele no catolicismo, ele teria tirado, mas ele não fez isso. Ele permitiu a verdade prevalecer quando ele estava traduzindo essa Bíblia. Então, se você católico estiver me ouvindo nesse vídeo, saiba que a palavra que eu estou nas minhas mãos é a mesma que tem na Bíblia da tua casa. Então, irmãos, essa palavra é verdadeira. Tudo que está escrito aqui foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A única diferença na Bíblia católica é que tem alguns livros a mais que foram escritos pelo homem, porque Deus ficou um período sem falar com o homem aqui na Terra. Então, o próprio homem escreveu histórias que ele viu, que vivenciou, mas não foi inspirada pelo Espírito Santo como os primeiros livros da Bíblia foram,
que foi a inspiração que veio do Espírito Santo de Deus. Essa é a única diferença, irmãos. Mas essa palavra é verdadeira. E continuando ainda no livro de João 14, mais para frente, ele fala assim no 18: Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Irmãos, então é muito sério. Eu não sei se você acredita na palavra de Deus. Eu não sei se você acredita que existe céu e inferno. Eu não sei se você acredita no anticristo, no chip da besta, no número da besta. Eu não sei se você acredita no arrebatamento, mas uma coisa eu falo, essa palavra que está aqui, ela é verdadeira. E na palavra de Deus fala, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Irmãos, isso aqui veio de muitos anos lá atrás, e ela continua a mesma, ela não mudou, irmãos. Então essa palavra é verdade. Se nessa palavra fala que virá um anticristo, é verdade. Se nessa palavra fala que vai ter o chip implantado no ser humano, é verdade. Se essa palavra fala que Jesus virá buscar o povo seu, é verdade. Se essa palavra fala que existe o arrebatamento, é verdade. Se essa palavra fala que existe o céu e o inferno, é verdade, irmãos. O que acontece com o ser humano? A gente está acostumado muito com as coisas terrenas, muitos com as coisas dessa terra. Mas na palavra de Deus também fala, em 1 Pedro, fala que nós somos estrangeiros nessa terra. Irmãos, o que é estrangeiro? O que é você ser estrangeiro no lugar? Você não faz parte daquele lugar. Você está ali de passagem. Irmãos, e nós estamos de passagem aqui na terra. Por mais que pareça que essa terra vai continuar, ela não vai continuar, irmãos. Os sinais estão se cumprindo na face da terra. Aí você pergunta assim, gente, o que está acontecendo ao redor do mundo? Esse vírus, o coronavírus que está acontecendo aí, veio lá da China e está espalhando pela terra inteira, todos os países estão sendo afetados. Irmãos, essas catástrofes que estão acontecendo, enchentes, terremotos, guerras, irmãos, isso tudo está na palavra de Deus. Em Daniel fala, Isaías fala, Mateus fala, Apocalipse fala e muitos outros livros falam sobre esses acontecimentos. Profetas lá atrás, anos, milhares de anos atrás, o Senhor havia revelado a eles o que havia de acontecer nos últimos dias, quando estivesse perto da vinda de Jesus. Irmãos, e está acontecendo. Está acontecendo. Muitas pessoas falam assim, um ano vai acabar no ano de... O fim do mundo vai acontecer no ano de 2000, vai acontecer no ano de 2012. E foram falando inúmeros anos que iria acontecer o fim dos tempos. Mas não aconteceu, irmãos. E a palavra fala que quando estivesse perto de acontecer, a gente ia começar a ver os sinais da vinda de Jesus. Irmãos, e é o que está acontecendo. No ano de 2020, nesses últimos anos para trás, os sinais estão acontecendo sobre a face da terra. Talvez você tenha medo de estudar sobre isso, talvez você tenha medo de ouvir sobre isso, porque dá um medo, né? É da natureza do ser humano sentir medo. Dá um certo medo você pensar para onde sua alma vai, se você vai ser salvo, se você vai subir no arrebatamento, se você vai ficar e pegar a tribulação, se sua alma vai para o inferno. Dá medo. Irmãos, mas sabe o que te conforta? É a palavra de Deus. Olha, muitas pessoas criticam o evangelho, criticam o povo cristão, o povo evangélico, mas irmãos, nós evangélicos, não discriminando católicos, porque tem muitos católicos que conhecem a palavra de Deus, eu já vi alguns padres falando claramente da palavra de Deus, eles têm um discernimento muito grande. Mas, irmãos, tem pessoas que acham que nós somos religiosos demais,
que nós somos loucos, lunáticos, que a gente fica, como que fala? A gente fica nessa loucura de viver a palavra de Deus. Mas, irmão, não é loucura. A palavra fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só conhece a verdade lendo a verdade. Isso aqui é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus é verdadeira. Mas aqueles que não pegam a palavra de Deus para ler, eles não têm conhecimento da verdade. Como você vai saber que é pecado o que você está fazendo se você não conhece a lei do Senhor que aponta o que é pecado? Como saber se você está tendo uma vida correta se você não pega a Bíblia para ler o que é uma vida correta diante de Deus? O que Deus quer, como que Deus quer que você seja, como que Deus quer que você viva? Você não vai saber. Por isso muitos estão perdidos, como um dia eu estive perdida. Irmãos, eu vim do mundo. Eu vim do mundo, do mundão mesmo, irmãos. Eu fazia coisas que agradavam a Satanás. Mas a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiro com a verdade, com o dono da verdade, o autor da verdade, que é Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, houve mudança na minha vida. Houve uma verdadeira mudança na minha vida. Por isso hoje eu estou aqui pregando da palavra de Deus para você. Porque a gente, quando acontece essa mudança dentro de nós, que a gente conhece essa verdade tão maravilhosa, a gente quer que outros conheçam também para que saia do estado que se encontra. Eu vejo, irmãos, muitas amigas minhas da época que eu era no mundo se perdendo, continuando a fazer as mesmas coisas que a gente fazia naquela época que eu era do mundo. E isso dói muito meu coração, irmãos, porque eu conheci o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que cura. E dentro de mim, eu quero que essas pessoas conheçam Ele também. Vou te falar que seguir o Evangelho não é fácil, não é. Eu vou te falar que viver na presença de Deus não é mil maravilhas, não é. Tem pessoas que pregam aí que vir para a presença de Deus é só prosperidade, é só milagre, é só bênção. Acontece sim, tem milagre, tem bênção, mas viver a palavra de Deus é sacrifício, é renúncia, é uma luta constante todo dia contra a carne. Não só contra a carne, mas contra Satanás, que o tempo todo tenta nos parar, tenta fazer a gente voltar para trás, desistir do evangelho, desistir do caminho da salvação. Porque, irmãos, Satanás, ele já é um perdedor. Ele já sabe o destino dele. Ele sabe que quando Jesus voltar, ele sabe que ele vai ser destruído. E o que ele tem feito com muitos que não percebem, né? Porque tem pessoas, irmãos, que não acreditam no mundo espiritual. Não acredita que existe diabo, não acredita que existe inferno. Não acredita que existe demônios. E isso é ruim porque como a pessoa não acredita, a pessoa vai só se afundando, né? E não sabe o que por detrás há espíritos malignos ali. Satanás era um anjo de luz. Lúcifer, ele era um anjo de luz. E ele quis ser maior do que Deus. E Deus pegou, expulsou Satanás do céu. E junto dele foi uma terça parte dos anjos. Eram anjos que seguiam Satanás no céu. Estava concordando com tudo que Satanás queria, né? Então esses anjos também foram mandados aqui para a terra. Hoje esses anjos são demônios. Tem nome de demônios, o nome deles foram trocados.
Hoje são os demônios, né, que quem é evangélico sabe, né, quando pessoas, homens de Deus, vão lá e expulsam eles, né, do corpo do ser humano, porque acontece isso. Assim como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está sobre nós, há pessoas que carregam entidades malignas também, entendeu? Há pessoas. Eu tenho na minha família pessoas que mexem com espiritismo, macumbaria. Felizmente eu tenho. Não queria que tivesse, mas infelizmente tem. E essas pessoas mexem com esse lado, né? De espíritos malignos. Eles sabem que existe, porque eles os invocam, né? E essas pessoas andam acompanhadas com eles, né? Assim como tem muitos aí que estão perdidos nessa doutrina errada aí, né? E, irmãos, o que eu quero dizer? Eu fiz esse vídeo, irmãos,